tudo começou para você? Onde que você estava quando decidiu aí vender o primeiro doce na Rony? Isso daqui não é só uma segunda fonte de renda, isso aqui é uma renda para a vida inteira. A gente está se tornando empresário, a gente está mudando o patamar. E a gente ficou por mais de quase um ano, posso falar quase um ano, sem tirar R$1. Olá, pessoal! Estamos novamente aqui hoje no podcast Quinta Potência aqui no HDS. E hoje nós estamos com duas pessoas aqui maravilhosas, nossos clientes, Maurício e William, que tem um projeto que eles iniciaram do zero a uma empresa hoje que fatura mais de R$200 mil por mês. E eles vão estar aqui falando com a gente hoje sobre todo esse sonho, sobre como tudo isso começou, contando um pouquinho pra gente do que é realmente ser esses empresários de sucesso que eles são hoje. Bem-vindo, Maurício, bem-vindo, William. Olá, e aí? Me conta como que foi hoje saber que ia participar de um podcast pela primeira vez, como que ficou aí essa ansiedade? Bom dia, Jéssica. Bom dia, pessoal. Beleza? Então, Jéssica, vamos bater um pouco de nervosismo, né? Primeiramente porque a gente nunca participou de um, mas é que nem a gente sempre fala, né? Ou vai, ou vai. Então, estamos aqui hoje, vamos falar um pouquinho aí sobre a história da Honey, como funciona a minha parceria do William aí com uma sociedade forte e vamos para cima. Legal, legal. E para você, William, me conta. Tudo bom, Jéssica, pessoal? Já acordamos naquela ansiedade, expectativa, né? Sabendo que ia ser um grande dia, uma grande gravação e vamos para cima. Estamos aí para responder essa mulher poderosa. Mulher poderosa. Legal. Vamos lá, vamos começar com o Maurício. Maurício, que tá mais tranquilo, gente. Ele falou que ele nem tá nervoso. Tá super tranquilo. Fiquei sabendo, antes da gente entrar aqui na gravação, que ele estava penteando os lindos cabelos dele, com um pentinho que tá ali guardado. A estratégia, né? Até para isso existe. Tem que estar alinhado, né, Maurício? Com certeza. Fala, não, tem que estar alinhado. Muito bem. Me conta como que tudo começou para você. Onde que você estava quando decidiu aí vender o primeiro doce na Rony? Me conta. Então, Jéssica, eu sempre trabalhei como CLT na maioria do tempo, né? E no tempo vago, eu sempre tentei empreender de alguma maneira. E em 2020, quando chegou a pandemia, a empresa que eu trabalhava suspendeu as atividades e ficou aquele clima, aquela sensação de e agora? Será que a gente vai ser dispensado ou não? Como que vai ser? Então, já preciso tomar uma atitude agora. Uma instabilidade, né, Maurício? Isso, com certeza. Até porque meu filho tinha acabado de nascer. Então, você pensa o tamanho da responsabilidade que é você não poder deixar faltar nada dentro de casa. Aí, o que aconteceu? Eu sempre tive um olhar empreendedor, desde que eu me conheço por gente. E tinha um amigo meu que ele tinha começado a vender doce. E aí, a gente sempre estava junto, conversando e tal. E ele falou, se você quiser, eu faço um preço bom para você e você começa a vender também. Eu falei, eu quero, porque eu estava em casa, sem fazer nada, pandemia, o medo, insegurança, incerteza de tudo. Aí, eu peguei e falei, beleza, quero. Aí fui lá onde ele tinha um depósito, já guardava alguns doces, estocava. Eu peguei meu carro, enchi de doce e comecei a passar nos mercados. Assim, do nada? Do nada. Lógico, a gente trabalhou em outras empresas, já tinha um pouco de relacionamento com algumas pessoas que eram donas de alguns mercadinhos, padarias, essas coisas. E a gente começou ali, pequenininho, com 4, 5 clientes. E, tem 4, 5 clientes, já tem alguma coisa funcionando. Vamos trabalhar para progredir, vamos trabalhar para crescer, né? A ideia inicial era uma segunda renda mesmo, alguma coisa para não deixar faltar. Legal. Né? Mas conforme o negócio foi tomando corpo, e principalmente porque na pandemia estava tudo fechado, só o essencial estava aberto. Restaurantes, comércios voltados para o ramo de alimentos, Sim. Essas coisas. Além de tudo, tinha um auxílio na rua, então o pessoal estava com dinheiro e não tinha onde gastar. Onde ele gastar? Com alimento. Então, foi um boom também.
todo lugar que você colocava doce para vender, vendia muito, né? Então, foi onde a gente começou. Começou eu e meu irmão. E no meio do caminho, ele não gostou muito de trabalhar com vendas, não era o perfil dele, né? E aí ele pegou e falou, amor, isso não vai dar para mim e tal. Aí me deu um tempo, eu falei, beleza. E aí é onde entra o William na jogada. Muito bem. E aí, William, me conta, como foi para você quando você recebeu o convite do Maurício para iniciar nesse mundo aí do empreendedorismo? O que você sentiu? Quais foram as expectativas? Me conta um pouquinho. Bom, no início, né? Na verdade, o Maurício chegou a comentar, pô, eu tô vendendo uns doces e, tipo, meu irmão não vai conseguir mais vir. Eu tô perdendo um dia de sexta-feira pra fazer atendimento, porque tá meio ruim. Eu falei assim, pô, eu folgava toda sexta-feira. Eu falei, eu te dou uma força. Vamos lá que eu te ajudo. Isso aí sem novidade. Aí a gente começou a engatar um trabalho, né? A gente tinha um Corsa, né? Corsão Pitibuzão. Corsão 95. Antigão. E a gente falou assim, vamos pôr o mercadoria nesse carro aí e vamos pra ver o que acontece. Aí iniciou assim, a gente foi fazendo o primeiro dia, o segundo, a gente foi fazendo atendimento lá. Comecei quando dava com o Maurício no sábado para pegar um pouco, para entender como que funcionava, porque a vida inteira foi CLT e eu não tinha muita noção de como era essa parte de vendas, né? E foi algo que eu me identifiquei, gostei bastante, né? Aí mais para frente surgiu a conversa, uma proposta ali de sociedade, né? Que foi exatamente nesse momento que vocês perceberam, então, que a Rony, naquele momento que nascia esse empreendedorismo, seria mais do que só uma segunda renda. Então, foi nesse momento que vocês perceberam, não, peraí, tem um negócio aqui por trás e esse negócio ele pode ser bom, pode ser lucrativo e Sim. Pode ser realmente não um escape, não uma segunda renda, né? Porque começou assim, eu preciso ter uma segunda renda. E passar para a renda principal tem aí, querendo ou não, um grande caminho para se seguir. Com muitas certeza. Estratégias, muitas, enfim, estruturações, até que isso vire uma renda principal. Sim. Me conta um pouco, então, como foi para você esse insight de, olha, não, peraí, agora isso aqui vai ser a nossa renda principal. Aí a gente começou a fazer o trabalho, né? Eu acho que deu o quê? Uns 4 meses, estava naquela época meio frio ainda. Sim. E a gente viu o enorme potencial, né, que o produto tinha, que o atendimento que a gente fazia diferenciado tinha, né? E a gente começou a falar assim, isso daqui não é só uma segunda fonte de renda, isso aqui é uma renda para a vida inteira. A gente está se tornando empresário, a gente está mudando o patamar. Legal, né? legal. Foi mais ou menos isso, e estava na pandemia. Só estava aberto, só supermercado, só essencial. Então, o povo, como o Maurício falou, o povo tinha um pouquinho do auxílio, ia para o hospital, o doce, graças a Deus, vende muito, né? E aí, chegamos aqui. Olha só. Para você, Maurício, como foi? Então, tem muito a ver também, Jéssica, com a questão do sacrifício, porque não dá simplesmente... O William tinha um cargo bom, numa empresa boa e confortável para ele. E tem muito a ver a questão do sacrifício no sentido de, por exemplo, a gente começou a empresa e a gente ficou por mais de quase um ano, posso falar quase um ano, sem tirar R$1. Nossa, isso é muito importante. A gente te colocava combustível do bolso, Sim. quebrou o carro, ele tinha salário, eu tinha salário, vamos colocar do nosso salário. E foi indo e fomos formando um mini caixa, até que a gente chegou e comprou um carro com esse mini caixa, que aí fica tudo mais fácil, ele não sacrifica o bem pessoal dele, eu não sacrifico o meu bem pessoal e dá para ir. Então, tudo que você entende essa questão do sacrifício, você perdeu um pouco agora para ganhar lá na frente, também dá certo trabalhar nessa linha, né? E quando a gente fala de pandemia, é tudo incerto. Eu ia para a rua, trabalhar, ter contato com um monte de pessoas, usando máscara, você com um filho pequeno dentro de casa, você chega e agora, eu tô ou não contaminado? Tinha o medo, sacrifício, entendeu? E aí foi indo até que a gente conseguiu abrir uma gama considerável de clientes, trabalhando 2 dias na semana. Olha só. Entendeu? E aí, quando a gente conseguiu isso, o William pegou e falou assim, já dá para mim sair. Eu preciso ganhar X. E aí ele organizou as despesas pessoais dele com a família dele lá. E eu preciso ganhar X. E dá para pagar X? Eu falei, dá. Então vamos. Aí foi onde tudo começou a sair do
do papel, né, do CLT no caso, e para tornar, primeiramente, a renda principal do William. Legal. Uma decisão muito difícil. Eu fico muito orgulhoso disso quando eu falo dessa história. Porque ele que tomou a frente. Ele falou, não, já dá pra me sair. Bom, cara, a gente só tinha 2 dias na semana pra trabalhar. Aí agora tem a semana toda com um cara que quer fazer o negócio crescer. Pô, muda tudo. Muda tudo. Foi essencial, né? Sim. E essa parte que você comentou, eu vejo que é muito importante a gente até falar sobre isso para os empresários que estão começando, que querem começar um negócio, que estão às vezes ali numa decisão, vou, não vou, como que eu começo, que é realmente ter no início uma estruturação melhor, correta. Não aquela coisa de tudo que eu ganho, eu vou e gasto, né? Achando que o dinheiro é meu, sem entender que realmente eu tô ali fazendo ou plantando para algo maior lá na frente. Então, olha, vendi 100, legal. Então eu vou e gasto 110, ao invés de fazer o contrário, né? E tudo que cai no dinheiro lá da empresa é como se fosse meu. Então eu vou, eu uso, eu transfiro, eu gasto tudo e aí no mês seguinte estou eu de novo, correndo de novo, fazendo de novo para poder pagar boleto, para pagar funcionário, para estruturar as coisas. Então vocês fizeram na verdade o contrário. Vocês usaram muito do pessoal de vocês, investiram realmente no negócio, investiram na empresa não só tempo, como dinheiro verdadeiramente, e tinham essa consciência de só vamos realmente tirar daqui quando tivermos um caixa, quando tiver estabilizado, quando fizer sentido, né? Olha, não, foi o que você falou, houve um momento em que a gente viu que já dava para pagar o salário do William, e aí, olha, faz sentido então eu sair daqui e passar realmente a ser minha renda principal. Isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas, elas iniciam um negócio e se enfiam em uma dívida, se enfiam em um monte de coisa e depois para voltar é muito mais difícil. Com certeza. Né? Teve algum momento dessa jornada de vocês que vocês pensaram assim, pô, não vai dar certo, vamos desistir, ou tá muito difícil? Como que foi para vocês? Me fala um pouquinho, Maurício. Posso falar que teve vários momentos. Falar em desistir, vou falar, não é constante, mas sempre tem esse pensamento, porque empreender não é fácil. É muito difícil, é muitas horas de trabalho, é a preocupação, ainda mais quando você tem pessoas trabalhando junto com você, os colaboradores, você tem responsabilidade com aquelas famílias. Então, para quem nunca empreendeu, quando começar a empreender, isso vai bater, esse senso de preocupação. Será que eu quero mesmo assumir toda essa responsabilidade? Porque, de fato, Mas quando você tem um sonho, você acredita no seu próprio potencial, que você pode chegar em algum lugar, é como se fosse um mero pensamento. Não dá mais. Você acorda no outro dia, não, vamos para cima. Dá para fazer mais. Pronto. E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Porque todo dia é um dia diferente do outro. Tem dia que você acorda para matar 1000 leão. E tem dia que você está com medo de sair de casa. Ponto. Né? Então, eu acredito que a resiliência, a força de vontade, o querer e o sonhar, olhar lá na frente como eu posso estar, se eu parar com isso aqui agora, como que eu vou estar daqui 5 anos? Ou se eu continuar com isso aqui agora, como eu vou estar daqui 5 anos? Aí você vai colocando na balança, vai imaginando, uma mente fértil, você fica xingando lá na frente. Aí você acaba tomando decisão. Legal. Me fala um pouquinho, William, o que você mais aprendeu nessa jornada? Olha, o que eu mais aprendi é ter perseverança e acreditar em mim, na minha equipe e no meu sócio. Nossa, isso daí foi muito, muito forte, porque, como o Maurício falou, a gente trabalhava de domingo a domingo. O dia livre que a gente tinha, saía para vender. E outra, tem uma coisa que é muito importante e muito pesado no meio do empreendedorismo, que é a família. É muito pesado, porque você também tem uma família para dar atenção. Você também tem uma família que quer curtir com você. Aí você está focado no objetivo do empreendedorismo. Tem horas que chega e bate ali, às vezes a pessoa fala assim, eu posso pensar em desistir, às vezes não é nem por causa do trabalho, é pelo que gera aquilo ali, porque vai gerar estresse. Sim. Muito, vai gerar estresse. Bastante. Mas assim, quando a gente começa a ver da onde a gente começou, para onde a gente está e aonde a gente quer chegar, se torna gratificante.
Isso me dá um gancho muito importante também. Às vezes as pessoas, elas falam muito sobre equilíbrio, né? Precisamos ter uma vida equilibrada. Você tem que dar conta de família, de saúde, da parte profissional, ter dinheiro, buscar isso, buscar aquilo. Você vê que são tantas coisas pra gente dar conta e entende-se que a gente tem que dar conta disso tudo de uma forma equilibrada, né? Mas eu entendi, na minha jornada enquanto empresária, e vejo que no caso de vocês também não foi diferente, é que há momentos da nossa vida que vão precisar haver acordos e que não vão haver equilíbrio. Sim. Então, há momentos da nossa vida em que a gente vai precisar, na verdade, em detrimento de um sonho, em detrimento de um projeto maior, desequilibrar um pouquinho a área da família. Focar no que realmente é ali, que precisa dar certo, precisa funcionar, precisa ir além e vou ter que me dedicar mais, então eu vou ter que me dedicar 300% agora na empresa, das 7 da manhã à meia-noite, vou. E a família? A família, ela vai ser sacrificada naquele momento. Mas o que é importante nisso tudo? É realmente haver um alinhamento. Porque quando há um alinhamento, quando há um combinado, é aquele famoso chegar na esposa, chegar no esposo, falar assim, bem, senta aqui, ó. Eu tenho um projeto, tenho um sonho, e eu quero fazer isso aqui dar certo. Só que para fazer dar certo, eu vou ter que me dedicar. Seja por um período de 1 ano ou de 6 meses, eu vou ter que enfiar os 2 pés nisso aqui e fazer esse negócio dar certo. E para eu fazer esse negócio dar certo, eu vou precisar da sua ajuda. Porque em detrimento disso, a minha família, a nossa família, ela vai sofrer. Porque vai sofrer com a minha ausência, enquanto eu estiver ali me dedicando para isso. Então, olha que louco. Então, não é sempre que a gente vai viver um equilíbrio. Muito pelo contrário. Quantos empresários que hoje você pode dizer que alcançaram o sucesso, que alcançaram o ápice do sucesso, e você vai olhar para a saúde do cara, o cara não tá bem com a saúde dele 100% ainda. Porque ele sacrificou alguma coisa aqui atrás. Então, às vezes, sacrifica a família, sacrifica a saúde, em detrimento de algo. Fala, pô, o cara é milionário, pô, legal. Mas e a saúde dele, como que tá? Ele teve que sacrificar. Então, às vezes, é muito louco isso. Porque quando a gente começa a ter um olhar mais, vamos dizer, um pouco mais entendível sobre esse assunto, a gente vai ver que, na verdade, a nossa vida, em algum momento, ela não vem uma vida equilibrada, ela vem uma vida onde eu vou ter que me sacrificar em alguns pilares para que eu possa realmente ter aquele resultado. Sim. E aí, depois, a gente ajusta. Então, hoje, eu acredito que as coisas já estão bem mais ajustadas, né? Tanto com a família, quanto com o negócio de vocês. E aí, você pode ter, vamos ter uma qualidade melhor de vida. E aí é onde as pessoas, às vezes, elas não entendem isso, né? Quer falar algo sobre? Eu pegando o seu gancho, eu tô com a Ju, a minha esposa, já há mais de 15 anos, né? Legal. E como eu falei, eu sempre tentei empreender no meu tempo livre do trabalho do CLT. Então, para ela já foi mais comum isso. Um pouco dessa minha ausência de estar na rua, tentando alguma coisa, né? Mas, independente disso, a estabilidade não existe, como você falou. Não existe mesmo, porque são acordos. Ela entende, então ela acredita no propósito junto comigo. Perfeito. Né? E mesmo com esse acordo, às vezes ainda, pô, Maurício, final de semana de novo, a gente não tinha combinado que a gente ia para tal lugar, a gente não tinha combinado que a gente levar as crianças para passear, tal. Sempre tem, é difícil, é complicado, mas a gente tem que entender também o lado dela. Sim. Né? A gente tem que, tanto com um sacrifício, a gente sacrificar um pouco a família, um pouco a saúde pro do trabalho, Tem muitas que vezes, ponderar. um dia você vai ter que fazer um acordo com o trabalho, ó, hoje não vai dar. É isso mesmo. Eu vou ter que sair com a família. E aí você vai fazendo acordos, tanto de um lado quanto do outro. Sim. Perfeito. É exatamente sobre isso. Eu queria falar um pouco com vocês dentro dessa jornada que vocês estão aí do empreendedorismo como um todo. Eu sei que hoje a empresa de vocês ela vem passando por um processo de transformação muito grande, até porque vocês estão no Quinta Potência. Olha só. Quinta potência é potência. Potência. E a gente veio trabalhando muito a base de tudo isso. E quando a gente fala para o empreendedor, trabalhe a base, entenda sobre cultura organizacional, entenda realmente a importância sobre isso, qual é a essência que a empresa ela tem que ter, a base de estudo,
qual que é verdadeiramente os seus valores, a visão, a missão, o propósito. E hoje vocês conseguiram ter isso muito bem definido, muito bem estruturado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre essa essência, sobre esses valores que hoje a Roney tem bem definido e como que vocês estão trabalhando isso dentro da empresa de vocês. A questão da missão e da visão, a gente nunca teve bem claro isso, até porque a gente achava que isso não era importante, nem sabia o que era. Sim. Mas quanto aos valores, a gente sempre teve. Tinha outro rapaz que trabalhava com a gente também, né? Aí um dia a gente chegou na mesa, a gente precisa definir algumas coisas aqui que a gente não pode fugir dessa linha, né? Pra ter um caminho ali para andar. Aí eu falei, William, fala uma palavra que é muito importante para você. Aí ele, comprometimento. Eu, por quê? Ele começou a explicar. Falou um monte. Comprometimento para mim é isso. Perguntando pro outro rapaz que estava ali junto com a gente também, acreditando no propósito. O que é importante para você? Aí ele, honestidade. Aí ele falou honestidade. Falou honestidade. Tanto ser honesto com você na questão de transparência, sabe? Essas coisas. E quando eles vêm para você, Maurício, perguntaram para mim é relacionamento, né? Tanto relacionamento com o cliente, entre sócios, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua família, com seu filho. Relacionamento para mim é um valor muito importante. E quando a gente teve essa conversa, definiu esses 3 valores e a gente começou a andar dentro desses 3 pilares. Sim. Foi onde deu um norte pra gente. Só que a gente ainda não tinha missão, não tinha visão, não tinha propósito, né? E quando a gente conheceu o HDS, foi muito fácil definir isso, porque já estava na nossa cabeça e a gente só não sabia o que era e como colocar no papel isso aí. E agora temos aqui quadros lá, o que é visão, o que é missão, o que é propósito. A gente até fazia de uma forma desorganizada, né? Até fazia de uma forma desorganizada. E quando a gente chegou aqui na HDS e a gente conseguiu colocar a visão, a missão, os valores dentro de um contexto do que a gente vive, né? Do que a empresa busca, deu um norte e clareou muito, né? Porque a gente tem equipe e a equipe precisa estar engajada nesses pilares. E agora está muito mais fácil visualizar isso daí e os próximos que vão vir já vai entrar no esquema como os outros. Com certeza. Legal. Vocês possuem um propósito muito forte, que eu vejo que tem conexão com a nossa infância, né? Porque o produto que vocês trabalham hoje, ele é um produto que remete muito à nossa infância. São os doces, querendo ou não, que os nossos avós, pais, né, comeram desde lá e até hoje são produtos em alta com muito mais qualidade. Sim. Eu brinquei com vocês um dia, é muita verdade, porque aquela bananinha é um negócio de louco, mas que me remete muito ao meu pai. A minha infância, de verdade. Traz muita lembrança, né? Muita lembrança. Meu pai com aquele doce de bananinha, gente, é um negócio que em casa todo mundo come por conta do meu pai. Então, você vê que é um negócio que passa de geração em geração em geração. Então, vocês trabalham muito isso. E isso nasceu naturalmente? Como que nasceu isso? Essa vinculação desse propósito, essa conexão com a infância? Bom, como o Maurício falou, né, quando ele foi dar início nesse trabalho, ele foi na distribuidora, encheu o carro de doces e saiu para vender. Né? Eu acredito que não sei, hein? Não sei se foi de forma inconsciente ou bem consciente, mas quando eu olhei o produto, eu vi aquilo ali, eu falei, isso aqui eu lembro do meu avô, isso aqui eu lembro de tios, de tias que compravam isso daqui. Quando eu era pequena na Bomboniere, tinha muito. Muito. Então, assim, o produto, casou de um jeito perfeito. Pé de moleque. Pé de moça, abobrinha, como que é? Doce de abóbora. Doce de abóbora. Gente, eu vejo aquele doce vermelho, eu lembro da minha mãe. Minha mãe ama aquele doce de abóbora. Sim. Aquelas, tipo um negocinho de sorvete que parece sorvete. É o copinho de banana. Copinho de banana. Gente, aquele negócio é muito bom. Aquele canudinho, como que é canudinho de doce de leite. Geleia d'água. Gente do céu. Esses negócios lembram muito a infância. E em qualquer cliente que a gente chega, eles ficam abismados. Falam, nossa, ainda vende isso daqui? Tipo, eu falei, isso aqui é uma coisa que vai sempre existir, nunca vai sair da nossa memória. E quando a gente sai para fazer a abertura também, é muito mais fácil fazer uma abertura com esses produtos quando você já encontra uma pessoa que já é mais de idade.
Perfeito. Porque, nossa, ainda tem esses produtos. Como ele falou. Aí começa a lembrar. Começa a falar, eu comi isso aqui com meu pai, eu comi isso aqui com a minha mãe. Só essa pequena introdução já dá contato, já dá liga, já dá familiaridade ali no assunto com o cliente. E a venda acontece sozinha, não precisa vender nada. Ela aconteceu, o cliente quer comprar e quer que você volte para vender mais. Tudo porque tem essa questão do sentimento vinculado à infância. E amanhã ou depois, nós seremos pais, nós seremos avós, bisavós. Esses doces vão estar continuando, carregando toda essa trajetória e vão lembrar da gente, velhinho, por causa desses doces. Perfeito. Não é? Gente, é uma conexão muito, muito gostosa, né? E não tem como a gente deixar de ver, participar, sentir, entender isso, porque é muito forte. Um dos valores que você comentou, para você é muito importante, que é o relacionamento. E você fala dele no início da nossa conversa, quando você falou assim, ó, eu já tinha alguns relacionamentos e dali eu inicio o meu negócio, certo? E aí você volta agora trazendo como base de valor para você, muito importante, o relacionamento, certo? Certo. Olha como isso para você é muito importante, o Sim. relacionamento. E hoje a gente fala muito de network, né? Os relacionamentos aí, eles ganharam um nome chique agora, os networks. E qual é a importância disso? Você já falou um pouco lá no início que isso foi importante para iniciar, inclusive, o seu negócio. Mas como você vê atualmente na Rony referente a isso, a esse pilar de valores, a questão dos relacionamentos? Bom, relacionamento para mim, como a gente já falou aqui algumas vezes, é base. Para mim é base. Eu trabalho a base disso. E eu sempre quis ter um bom relacionamento com todo mundo, né? E eu vejo um pouco a história do meu pai, né? E eu acho que isso que arremete relacionamento em mim. Porque ele veio do Ceará com, bem dizer, a roupa do corpo, só que ele é muito bom de relacionamento e eu nunca vi alguém falar que não gosta dele. Porque ele é muito natural, ele é muito simples e o prazer da vida dele é servir as pessoas. Então, eu acho que, em contrapartida, as pessoas gostam dele. Eu já vi ele trabalhar no ramo de restaurante, lanchonete. Eu já vi ele encher um restaurante de pessoas, não tinha nem as moscas lá. Só convidando as pessoas para entrar com o jeitinho dele de falar e tal. Então, assim, eu preciso ter um bom relacionamento para me fazer um acordo com a minha esposa, para me poder ir para a rua, ficar mais horas, sacrificar um pouco a família. Então, eu preciso saber fazer esse relacionamento com ela. Eu preciso saber chegar num lugar, conversar com uma pessoa que eu nunca falei na vida, que eu nunca vi na vida, saber chegar, saber sair, para que ali aconteça um relacionamento. Eu preciso ter relacionamento para a gente estar aqui. Eu preciso ter relacionamento para ter um parceiro forte, como o William é meu sócio, né? Então, para mim, relacionamento é a base da vida, porque você não vai a lugar nenhum sozinho. Você precisa de pessoas ao seu lado. E não é também na questão só do interesse, porque é bom estar acompanhado, de qualquer forma, seja pelo seu pai, sua mãe, seu amigo, enfim. Relacionamento é pessoas, trata-se de pessoas e não dá para ter um negócio se você não gosta de pessoas. Porque Perfeito. negócios é pessoas, né? Perfeito. Eu falo muito aqui sobre essa parte do relacionamento. Eu falo que nós devemos ser sempre interessantes e não interesseiros. Então, se relacionar é exatamente isso. Isso que o seu pai fazia, essa base. Quando você fala assim, olha, o meu pai ele gosta de servir as pessoas. É realmente ele sendo interessante. Então, o interessante, o servir, ele retorna, na verdade, não tem jeito. É o normal, né? Quando a gente dá, a gente ganha, a gente tem o retorno. E é sempre sendo interessante e não interesseiro. Então, isso forma muito a base, né? Que é realmente uma base muito importante e faz todo sentido, tanto para a vida, como para os negócios, como você disse, para a família, porque relacionamento é tudo. Né? Com certeza. Legal. Bom, a gente já falou um pouquinho que vocês já estão aqui no Quinta Potência, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho o que está sendo o Quinta Potência para vocês. E como que ele tem feito a diferença no dia a dia da empresa, no dia a dia de vocês? O que vocês notaram? Vai, William. Bom, quando a gente iniciou para cá, o que a gente conseguiu visualizar bem? Os meninos, né, a parte em equipe, está muito mais unida. Eles estão entendendo mais a parte da equipe.
Como que eu posso explicar? A gente estava com algumas dificuldades, né, referente a... Engajar eles mesmo. Sim, né? Tipo, a gente não tinha um treinamento de vendas, a gente falava assim, ó, vai fazer dessa forma, e eles iam com a forma que nós sabíamos fazer. Sim. A gente não teve uma base, vamos fazer um treinamento de vendas. Nem a gente teve um treinamento de vendas. Foi com a cara, com a coragem, com relacionamento, com comprometimento e com a honestidade que a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou. A gente entrando no Quinta Potência, tá muito mais claro. A rua tá muito mais nítido o caminho que a gente precisa seguir, né? E a equipe, graças a Deus, enxergou muito bem isso daí. Querendo ou não, nós já somamos aí o quê? 13 treinamentos que a gente fez de lá para cá, de 13 a 14 treinamentos que a gente Sim. veio fazendo, né? Eu acredito muito nisso. Uma empresa, para que ela realmente consiga ter um resultado, ela precisa de duas coisas, tá? Gestão de pessoas e gestão de processo. Então, quando eu sei trabalhar bem gestão de pessoas e gestão de processos, eu vou ter um resultado. Não tem fórmula mágica. Tem processos e pessoas. Porque a gente depende das pessoas. Sim. E muitas empresas elas não conseguem entender isso. Que quem movimenta a máquina da empresa são as pessoas. Se elas não estiverem motivadas, não entenderem realmente qual que é o propósito, para entender aonde a empresa pode levar e quer chegar, e não entender que elas podem ali crescer e ser reconhecidas, que são os dois pilares que movem as pessoas, elas não vão desenvolver. E elas não desenvolvendo, a empresa não desenvolve. Sim. Olha que louco. Além, Como que foi para você? Além de que também, quando a gente definiu bem, você perguntou pra gente lá, tá? O que é missão? Você explicou pra gente antes o que era missão. Você explicou pra gente o que era visão. Quero saber de vocês o que é isso. Quando eu e o William soltamos com as nossas palavras isso, aí deu um direcionamento, né? Perfeito. Porque assim, quando a gente enxerga até onde a gente quer chegar, depois que definiu bem visão e missão e propósito, ficou muito mais fácil. Até porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu acho que, para mim, pelo menos para mim, ficou muito claro essa questão do Quinta Potência HDS desenvolver para a gente, com base nos nossos valores, com base nas pessoas que nós somos, onde a gente quer chegar. Isso deu, de verdade, um caminho determinante, uma visão determinante para a gente chegar lá. Perfeito. Vocês acabaram de falar um pouquinho agora, dentro dessa visão de futuro. Fala para mim, Maurício, aonde você vê a Rony daqui 5 anos? Olha, daqui 5 anos a gente quer estar bem espalhado pelo estado de São Paulo. A gente não trabalha só na capital de São Paulo. A gente trabalha na capital de São Paulo, Alto Tietê, Vale do Paraíba, bairros próximos ao litoral. Então a gente já está bem espalhado. A gente quer espalhar mais isso. A capital é enorme. Sim. A capital de São Paulo. Alto Tietê é enorme. O Vale do Paraíba é enorme. Então, qual que são os pensamentos futuros aí? Ter um centrinho de distribuição avançado para atender essa região com a matriz centralizada aqui em São Paulo. Esse é um dos propósitos, um dos objetivos. Então, daqui 5 anos, é mais ou menos aí que a gente vai chegar. Só que propósito e visão a 10, 15 anos, a gente quer estar distribuindo no Brasil inteiro. Legal. Nível Muito nacional. bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E o que querem transformar primeiro dentro da empresa, agora que vocês já têm todo esse apoio, toda essa estrutura? O que vocês visualizam hoje? Olha, não, isso aqui a gente quer mudar, quer crescer, quer ampliar, quer estruturar melhor. O que vocês visualizam hoje? Hoje o que eu visualizo, e eu acho que é muito baseado em necessidade, é a nossa parte de marketing. Eu e o William é cru para essa parte. A gente nunca nem entendia. Estamos começando a entender e conscientizar que isso é muito importante aqui, na HDS. Porque vocês batem muito nessa tecla. Sim. Marca, propósito, visão, valores e tal. Então, a gente vai trabalhar muito forte nessa questão do marketing aí e também com a questão dos colaboradores. Porque eles são a base. Se a gente não tiver uns colaboradores ali junto, alinhado num propósito junto com a gente e acreditando na empresa, a empresa vai dar o retorno com toda certeza, com o trabalho de cada um, todo mundo vai crescer e todo mundo vai ganhar.
Então, baseado nisso aí, é o caminho que a gente quer percorrer. Sim, muito importante. Sim, e quem não tá na internet não tá em lugar nenhum. Hoje em dia. Quem não é visto não é lembrado, meu. Eu falo muito hoje para as pessoas que elas tendem a tomar essa consciência cada vez mais do digital, né, da internet e tudo mais, que realmente a empresa que ela não está no digital, ela não existe. Hoje, a empresa que não está no digital, ela não existe. E o digital, o marketing, ele pode ser usado, na verdade, de diversas formas. Aqui, a gente estrutura o marketing como um QG de crescimento. Então, o marketing, na verdade, a gente não faz só aquele famoso panfleto digital. A gente brinca que muitas empresas hoje fazem o que a gente, né, coloca aqui como panfleto digital. Isso não converte mais. As pessoas, elas não querem se conectar com um papel lá no, vamos dizer, no Instagram. Elas querem saber quem é o Maurício, quem é o William, quem são as pessoas por trás da Rony, o que elas fazem, como que é o dia a dia delas, o que realmente elas estão ali, nossa, elas estão por onde hoje? E isso vai conectando, isso vai gerando conexão, vai trazendo resultado de uma forma leve, de uma forma constante. E aí quando você vê, você fala, caramba, olha, minha empresa foi para um outro nível. De uma forma muito natural, leve, natural, constante. E aí o crescimento ele vem porque não tem outra forma de fazer. Né? Então a gente tem visto isso muito em todos os projetos que a gente monta, que a gente cria as estratégias, a gente tem visto isso muito forte, muito forte. Bom, a gente está quase encerrando já. Nossa, como assim? Como assim? Parece que só estamos aqui há 10 minutos, né? Não é 10 minutos, não? Pior que não. Porque o papo tá gostoso, velho. Eu achei que eu ia ficar mais nervoso, eu tô sossegado. Tá vendo só? Eu falei pra você que não precisava ficar receoso. A gente vai... Menina, essas câmeras aqui não tá gravando. Acho que foi isso que você falou. Aí eu fiquei sossegado. Né? Olha lá, esquece isso aí, nem tá funcionando. Se vocês pudessem mandar uma mensagem, você pro Maurício de lá de trás, você pro William de lá de trás, ok? Lembrando lá atrás, quando vocês começaram, o que você diria pro Maurício lá de trás? Se você pudesse mandar uma mensagem pro Maurício de lá de trás, o que você diria para ele? Olha, continua acreditando, continua sonhando, porque você vai chegar. Até porque pode passar na sua cabeça agora que é só mais um passatempo, é só mais uma rendinha. Mas isso que você acredita aí vai acontecer. Então, fica firme, seja resiliente, seja persistente e não deixe de sonhar nunca. Sonhe cada vez mais, porque dá para chegar. Muito bom, Perfeito. muito Perfeito. bom, muito bom. E você, me fala. Eu falaria a mesma coisa, acredita, porque o sonho é grande, o caminho, às vezes a gente não tá enxergando, não sabe para onde que vai, né? A gente fica às vezes meio receoso, mas acredita com fé que vai dar certo. Acredita, fecha os olhos, põe a mão no coração, vai embora, que você vai chegar lá. Vocês vão chegar lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, só tenho a agradecer por vocês estarem aqui hoje, compartilhando com toda essa galera, né, sobre a história de vocês, sobre a história de empreendedorismo de vocês. E muitas das vezes a gente fala muito aqui, tem muitas pessoas aí como vocês hoje querendo iniciar um negócio. E às vezes as pessoas elas têm medo. Como será que vai ser? Vai, né? com medo mesmo. E lá na frente, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Né? O que eu faço? Como que eu faço? Como que eu começo? E a história de vocês, ela fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre resiliência, ela fala muito sobre realmente acreditar e não desistir. Ela fala muito sobre, passo a passo, só vai. Não é? Então, eu quero muito agradecer vocês, de verdade. Para mim fez muito sentido esse bate-papo hoje. E que outras pessoas possam ver, né, esse episódio de hoje e realmente se conectarem com a história de vocês. Então, eu vou abrir a palavra para vocês aí, para vocês se despedirem do pessoal, mandarem aí uma mensagem e para a gente poder encerrar. Primeiramente, eu queria agradecer a HDS por essa oportunidade de estar fazendo parte desse podcast.
É o nosso primeiro podcast. Não teve nada combinado. Às vezes o nervosismo atrapalha um pouco ali, mas é natural, né? E obrigado a vocês aí pela audiência também, por estar compartilhando. Espero que a minha história, a história do William, venha agregar um pouquinho, que seja na vida de vocês, pelo menos uma ou duas palavrinhas que a gente falou aqui, que dá para chegar, que dá para alcançar, acreditar que realmente dá. Beleza, galera? Então, valeu, obrigado, hein? Vamos, William. Perfeito. Queria agradecer também a HDS, né, pela essa oportunidade, porque nos abriu esse espaço, está tirando a venda dos nossos olhos referente ao que a gente tinha a melhorar, né? E eu queria falar para você que está assistindo, se você tem um sonho, corre atrás. Vai com fé, meu. Vai com fé, acredita que vai dar certo. E qualquer coisa, Honey Doces de HDS está aí. É isso aí. Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer por estarem aqui conosco e mais um episódio desse podcast do Quinta Potência, hoje com esses empresários maravilhosos aqui da Honey Doces. E quero pedir para vocês aí que compartilhem, que sigam aí o canal e logo, logo teremos mais assuntos e mais novidades aqui para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Aguardem o próximo.